Muito bom dia. Então, estamos começando a quinta leitura do livro Os Três Primeiros Anos da Criança, os três primeiros aprendizados da primeira infância. E este é o nosso quinto encontro. Hoje o Ronaldo não vai estar, está no Centro Paulos. E vamos começar a leitura hoje com um verso que a Marta vai nos colocar, e depois eu vou fazer um resumo do parágrafo anterior que a gente leu, para poder começar esse, para ficar melhor, para a gente fazer esse encadeamento aí da leitura. Marta, você pode ler? Bom dia a todos. No pensar, lucidez. No sentir, afeição. No querer, ponderação. Se eu aspirar a essas três, então poderei esperar saber orientar-me corretamente nas trilhas da vida, frente a corações humanos no âmbito do dever. Pois lucidez provém da luz da alma, e afeição mantém o calor do espírito. Ponderação revigora a força vital. E tudo isto, aspirado na confiança em Deus, conduz nos caminhos humanos a bons e seguros passos na vida. Rudolf Steiner. Obrigada, Marta. Quem vai fazer a leitura é a Luciana, mas antes de fazer a leitura, vamos relembrar um pouco o que a gente leu, né, no parágrafo anterior, que ele vai falando com como que é a relação com o karma, e aí ele fala que a relação com o karma tem a ver com a justiça universal, que a tudo equilibra. Então, o que fazemos numa vida, após a morte, nós elaboramos tudo o que aconteceu na vida e com o que aconteceu de bom ou não, os nossos atos, tudo isso vão ter as consequências, mas numa próxima encarnação na Terra. Então, após a morte, ao fazer a retrospectiva e fazer todo o caminho do eu para um novo, passando por todas as hierarquias espirituais, revendo a sua vida e tecendo um karma da próxima vida, né? Então, tudo que vai nos acontecer nesta vida de infortúnios, doenças, de tudo que vai nos acontecer, isso foi preparado pelas hierarquias espirituais, né, na encarnação, né, nessa, é, nessa revisão, né, anterior dessa encarnação. E aí ele diz assim que com os infortúnios, todas as nossas falhas são equilibradas e que nós temos que ter essa compensação, ter uma disposição anímica para compreender os infortúnios que acontecem em nossa vida. Que eles são uma forma de eliminar uma falha passada, né, de uma vida passada. E aí ele traz assim: quem deseja afastar o infortúnio ou uma fraqueza, ele não está se comportando como um representante da dignidade humana, porque estes infortúnios, fraquezas, eles estão a serviço de trabalhar as nossas falhas para que a gente se torne mais forte, possa ter eliminado na encarnação seguinte as falhas da encarnação anterior. Então, se a pessoa conhecesse mais essa questão do karma e como ela funciona, ele diria assim: que bom que esse infortúnio me atingiu, porque é graças a esse infortúnio que eu vou extinguir uma fraqueza
que eu apresentei na encarnação passada e me tornar mais forte. E aí ele traz as resistências, né? Mais para frente ele vai trazer isso, só vão ser superadas quando o indesejável nos acontece. Então, esse é um pouquinho um resumo do que a gente viu nos parágrafos anteriores, para que a Lu possa, então, fazer a leitura a partir desse segundo parágrafo da página 27. E caso o infortúnio advenha como primeiro passo no karma, a disposição anímica correta é a de dizermos a nós mesmos: se o homem fosse atingido apenas por coisas que deseja para si, ele se tornaria muito fraco em virtude de uma vida assim. Talvez, por força das circunstâncias, nós vivêssemos com comodidade e bem-estar por uma ou duas encarnações, por nos advir apenas o que desejamos para nós. Porém, na terceira ou quarta vida terrestre, estaríamos de qualquer forma como que paralisados, anímica e espiritualmente, porque não se criaria dentro de nós um esforço para superar as resistências. As resistências só são superadas quando o inesperado, o indesejado acontece. Porém, se desenvolvermos a força correta perante as resistências, se levarmos para dentro do sono o suficiente em termos de amor universal, então o que é tecido como karma pelo eu, em conexão com o arqueus, irá configurar-se de maneira tal que na próxima vida terrena se concretizará o equilíbrio correto. Todas as verdades antroposóficas não apenas devem ser verdades teóricas, que nos possibilitem conhecer algumas coisas. Todas elas são de natureza tal que se transferem para as disposições anímicas. E quando não se transferem para as disposições anímicas de alguém, é porque esse alguém ainda não as entendeu completamente, tendo-as captado apenas como verdades teóricas. A compreensão correta do karma, do destino, conduz o ser humano a uma sensibilidade até maior em relação à sorte e à adversidade, do que é normalmente o caso. Ele vivencia fortemente felicidade e infelicidade, mas também encontra a possibilidade de, no íntimo de sua alma, colocar-se diante do mundo espiritual com aquela disposição não oriunda de um credo, e sim da contemplação da atividade do eu e do corpo astral, quando estes se encontram fora da vida diurna. Com base nesse entendimento, ele ingressa na disposição para manter-se firme na justiça universal. Entender o karma significa contemplar da maneira correta a justiça universal. Não significa tornar-se fleumático em relação à felicidade ou ao infortúnio. Diante da alegria e do sofrimento, e sem transferir para o âmbito correto a alegria e a dor, a felicidade e o infortúnio. Podemos agora dizer o seguinte: ao olharmos o ser humano durante sua vida diurna, na verdade, vemos apenas o eu
e o corpo astral da forma como agem junto ao corpo físico. E então, só ficamos sabendo algo da atividade junto ao corpo físico e nada do anímico espiritual no eu e no corpo astral. As palavras que ela me disser e for um materialista, terei a seguinte Acho que explicação. cortou um pouquinho, Lu. Não sei se foi para mim só ou para vocês, mas logo essa. Se eu Volto o falar, parágrafo? Vou é, voltar no começo aqui, tá? tá bom. Podemos agora dizer o seguinte: ao olharmos o ser humano durante a sua vida noturna, ou durante a sua vida diurna, na verdade, vemos apenas o eu e o corpo astral da forma como agem junto ao corpo físico. E então, só ficamos sabendo algo da atividade junto ao corpo físico e nada do anímico espiritual no eu e no corpo astral. Se eu falar com uma pessoa, prestar atenção às palavras que ela me disser e for um materialista, terei a seguinte explicação: o pulmão, a laringe e assim por diante trabalham. O ar é colocado em movimentos vibratórios que atingem meu ouvido e assim por diante. Porém, se olho para a situação corretamente, vejo vibrando dentro daquilo que se forma como palavra, que se configura na fala, seu corpo astral, mas então encontro, unido a esse corpo astral, o parentesco do ser humano com o mundo divino espiritual. Digo a mim mesmo: se o corpo astral está dentro do corpo físico durante o período de vigília, então ele se esconde na fala e nas atividades similares. Durante a noite, ele participa da vida das hierarquias superiores e é algo semelhante o que ocorre com o eu. Desse modo, podemos dizer o seguinte: quando o ser humano dorme, ele não somente descansa devido à vida do dia a dia, ele trabalha no mundo espiritual da mesma maneira como trabalha e fala, usando seu corpo físico no mundo físico. E do mesmo modo como o materialista nega que o seu corpo astral existam como seres reais durante o sono, esse materialismo terá de concordar que não consegue entender o mundo inteiro, pois o que é mundo moral para o materialismo? Mundo moral para ele é aquilo que o ser humano coloca diante de si em pensamento, mas que não tem relação alguma com as forças criadoras. Para quem realmente, verdadeiramente contempla em profundidade a vida humana, a ordem moral do universo é o fato de o ser humano viver enquanto dorme com a mesma intensidade com que vive na luz e no ar quando desperta. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, que fica para vocês dessa leitura? O que me chamou a atenção é essa coisa que se a gente entende o karma, a gente se acalma, né? Porque percebe a justiça universal. Então, haja que houver lá fora, a gente aceita, né? E, e o que houver com a gente também aceita.
E tem essa força de falar, não, peraí, onde que está a minha inadequação, né? Por que eu estou passando por isso? O que preciso ajustar na minha personalidade? Isso. E essa aceitação, Nina, você está dizendo, não é uma. Quando a gente fala a palavra a gente aceita, é como se eu tivesse que ficar passivamente diante dos infortúnios, né? Dizer eu aceito. E não é muito nessa passividade, né? Mas reconhecendo esse lugar de que o que não me atinge, né, tem a ver com o que eu preciso, com a fraqueza que eu preciso trabalhar em mim, e aí eu dizer sim a isso, né, dizendo, ok, eu digo sim a isso que está vindo ao meu encontro, né? Embora eu possa não concordar, embora eu possa não querer, eu posso dizer sim a isso e dizer qual é a fraqueza que existe em mim diante desse infortúnio que eu preciso superar. Eu preciso crescer. Esse aceitar, eu quis dizer assim, com o coração, assim, né? Sim, Não entrar na raiva, no desespero, né? Mas sim. na ação, não. A ação a gente tem que dizer assim, ó, dá limite ali, né? E Ter não essa força de, se for algo de ele, em outros livros, ele traz um exemplo que é como se a gente imaginasse uma pessoa e que, digamos, você está andando pela rua e cai um tijolo no seu ombro, né? Então, é como se você imaginasse que tem uma pessoa que está andando pela rua num determinado ponto, ele sobe essa local, vai até o alto, pega o tijolo, joga o tijolo e desce correndo para estar caminhando ali. Então, ele traz esse exemplo para dizer assim, quase que dizer, fui eu que quis isso aqui, foi preparado junto às hierarquias espirituais para que isso acontecesse em minha vida, para que assim eu possa trabalhar uma fraqueza que hoje eu posso não ter consciência, mas que na vida anterior isso veio forte. Se eu não trabalhar isso em mim, na próxima, né, vida, isso vai continuar como fraqueza e eu não evoluo enquanto entidade, né, espiritual, enquanto ser espiritual. E é interessante ele falar aqui, né, desse lugar de que eu vou me tornando fraco, porque a gente pode olhar isso até dentro da criação, né? Que muitos pais que passaram dificuldades na vida, eles não querem que os filhos passem as dificuldades, né? Então poupa os filhos de todas as formas. E aí com isso o filho não trabalha em si muitas das questões, né? Não trabalha as resistências diante dos infortúnios da vida. E a gente vê hoje jovens que não têm muita tolerância à frustração, porque não recebem o não da vida ou dos pais, não recebem os limites. A gente vê isso acontecendo na vida, né? Na criação das pessoas. E aí, se a gente olhar isso dentro desse ambiente maior, né, que o quanto que está trabalhando em mim essas evoluções, se eu não tiver, realmente se torna mais fraco, né? A gente vê isso na criação, na educação das crianças. amar aceitar que o filho fique triste, né? Sabe? Aguentar, né? A Que sua o internet pai, a mãe só quer. Tá ruim. tá um pouquinho Não sei se falhando. melhorou. Sim, Melhorou? sim. Eu disse assim que amar
é a gente aguentar ver o filho passar por dificuldades, né? Porque a gente não aguenta, a gente quer salvar, quer fazer tudo para ele ficar feliz, para ele ficar bem, para ele ficar, não é? É. Deu para ouvir? Deu sim. Oi, Lu. Alguns encontros atrás ficou o questionamento, né, da diferença do conhecimento para a sabedoria. Então, diante do que foi lido aqui, como é que a gente sai dessa posição de vítima, né, diante dos infortúnios e transforma isso numa fortaleza? Como é que a gente consegue enxergar esta luz diante desses infortúnios? Então, existe uma luz oculta. O quanto a gente vai ter que se interiorizar e elevar a nossa frequência, expandir, né, para poder chegar nisso. E aí entendo que a sabedoria é justamente o que a gente coloca em ação, que a gente consegue praticar diante do que está acontecendo. Então, me veio um pouco disso, tá? Isso tem a ver. E aí ele até fala que não importa o credo, né? O que precisa é que você amplie essa consciência, né, da atuação do mundo espiritual na nossa vida, que não está separado, né? Ele está aqui quando ele fala que você pode olhar o mundo espiritual na natureza, na constituição dos nossos órgãos, no dia a dia, nós estamos aí, tá? Talvez seja essa consciência que vá ampliando e esse conhecimento que nós não finalizamos, não acabamos com a morte, como o materialista muitas vezes pensa, né? Mas que todas as nossas ações, todas as nossas disposições anímicas vão servir para a construção do nosso karma e da nossa compensação kármica numa outra vida. Então, é de uma responsabilidade gigantesca, né, a gente olhar que todos os atos, todos os pensamentos, todos os sentimentos vão gerar, né, situações para que a gente possa compensar isso numa próxima. E porque nós esquecemos o que aconteceu, a gente não consegue lidar ao fato. A gente muitas vezes vê uma pessoa diante do infortúnio, a gente diz, tadinha, não merecia, é uma pessoa tão boa, tão bondosa, tão isso, tão aquilo, não merecia todo esse sofrimento, não merecia o que está passando. E aí, se a gente olhar isso, né? Então, olha, qual é a compensação kármica que está tendo nessa situação? Qual é a fraqueza que esta pessoa ou essa família está eliminando agora, nesta encarnação, com isso? Cíntia. Oi, Márcia, nesse último parágrafo aqui da página 28, quando ele fala do corpo astral, né, da fala, como a gente consegue perceber isso na fala e nas atividades similares, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Na Então, vigília, né, que eu entendi isso, que a gente enxerga o corpo astral nessas atividades. ele vai trazendo assim que quando você adormece, que é como ele traz aqui, o corpo físico e o corpo etérico ele permanece, né? Ele permanece, e o que muda, o que sai, né? O corpo astral e o corpo e o eu, eles saem nisso. Mas o fato deles irem para essa região onde tem o corpo astral, onde está o eu no mundo espiritual, não significa que não está atuando no corpo, né? Ele está lá, isso pode ser percebido, essa disposição, ele vai falando da disposição anímica, né, para a fala, né?
que é onde eu vou para este mundo do corpo astral, no adormecer, e quando eu volto, o que eu trago para essa de volta, né, para esse corpo? E isso pode influenciar esse. No âmbito da fala, ele usou aqui a fala, mas ele pode usar em outros órgãos, né? O que pode influenciar? O que eu trago para isso? Então, se eu tenho os bons pensamentos ou não durante o dia, o que eu levo para o corpo astral no adormecer, e eu chego e eu diria assim, ao acordar, o que eu trago dessa região do astral? O que eu trago da região do eu, né, para cá, que eu esqueço, veja só, é quase como diz o sono, é uma pequena morte, porque eu esqueço. E aí eu me deparo com pensamentos, eu me deparo com intenções, eu me deparo com algumas questões no meu dia, mas eu esqueço que foi no âmbito dessa região que eu vivenciei isso. Então, e não é assim quando há a morte, eu vou rever, fazer toda essa revisão, olhar meus pensamentos, sentimentos, ações, e com a necessidade de fazer um bem, compensar. E aí eu venho numa outra encarnação para que isso ocorra. Ele vai trazendo que no sono é isso que acontece também. Esse mesmo processo que acontece. E quando eu volto, como isso vai influenciando. Eu não sei se eu consegui trazer de fato isso, como que é, e, conforme for, se não ficar claro, a gente deixa para o Ronaldo trazer mais profundamente. Mas até onde eu posso compreender, estaria aqui. Entendi. Só para completar, então eu pensei assim, se esse eu e esse corpo astral, né, eles trazem essa influência na fala, quando a gente está acordado. Então, uma pessoa que tem uma fala organizada, onde ela, no sentido assim, não no conteúdo do que ela está falando, mas que ela consegue passar aquilo que ela está pensando e elaborar, né? Então, a gente poderia pensar que esse eu, ele está bem presente ali. Ele está realmente organizando esse estado. E aí, pensando em alguém que toma remédios para dormir e que essa parte do sono não é natural, né, assim, fisiológica, o quanto que esse eu na vigília e o corpo astral estão desconectados da vida, né, em si. Não sei se eu consegui explicar assim. O quanto ele consegue se desprender do corpo para ir para esse mundo espiritual, para que ele possa, inspirado pelos seres das hierarquias, aqui ele está falando dos arqueus, inspirado pelos seres das hierarquias, possa ter o que ele precisa para aquele dia, para retomar. Como eu falei mal de uma pessoa, eu cometi algum ato no dia anterior com alguém, como é que eu posso fazer essa compensação no dia seguinte? Né? Então, inspirado pelos seres das hierarquias, eu posso ter essa fala: olha, me desculpa, foi mal, eu não consegui. Então, eu compenso já no dia seguinte algo que me aconteceu. Então, eu vou fazendo já nos dias, durante o dia, essas compensações, né, nesse lugar. Eliane, uma pessoa que não fala, muda, se organiza por outro, não vi aqui. Eliana, você quer abrir e falar, Eliana? A fala é a comunicação dos dois mundos, ela está dizendo. A que comunica entre o mundo e o outro. Veja se você quer abrir, Eliana. Emília. Eu vou complementar isso que a Cíntia falou,
porque eu fiquei interessada, justamente, eu entendi essa coisa do sono, da gente poder resolver algumas coisas e trazer para o dia seguinte. Mas aqui, quando ele diz assim, que durante o período de vigília, o corpo astral está dentro do corpo físico, então, nesse momento de vigília, quando eu estou acordado, no meu dia a dia, o corpo astral está dentro do corpo físico. Então, ele diz assim, então ele se esconde na fala e nas atividades similares. Então, eu entendi isso que a Cíntia falou também, que a pessoa, quando fala, quando age, ela está ela está mostrando um pouco do que ela é, do corpo astral dela que está escondido ali dentro durante a vigília. Eu entendi que é isso que a Cíntia está falando, não é não, Cíntia? Então, por exemplo, as pessoas que conseguem falar de uma forma mais carinhosa, mais calma, com mais compaixão, e as pessoas que são explosivas, agressivas, que isso, na verdade, está traduzindo, no período da vigília, o corpo astral dela, a vivência delas, vamos dizer assim, do eu, do corpo astral. Eu não sei se é isso que ele está querendo dizer, entendeu? Se a fala e as outras atitudes, na verdade, são uma amostra do corpo astral que está lá dentro, enquanto a gente está acordado, lógico, né? E Sim. que ele se comunica dessa forma, através dos nossos atos e das nossas palavras. E aí eu entro nisso que a Cíntia falou. E quem vive à base de remédio? Como é que é isso? Pois é. Então, o corpo astral, enquanto estado de vigília, nós temos, então, o corpo físico, o etérico, o astral e o eu, né? São os 4 corpos que todos nós temos no estado de vigília atuando. Então, quando o corpo físico, o material, o corpo etérico está junto e que dá essa vida e que é o que nos anima, o corpo astral não é o corpo dos sentimentos, das paixões, das ânsias, dos desejos, de tudo mais. É esse o corpo astral. E o eu é essa individualidade que nos organiza. Então, no adormecer, fica o corpo etérico e o físico, porque o etérico e o físico estão conectados. Nós só permanecemos vivos porque o etérico e o físico estão juntos, né? Não se separam, eles se separam na morte. Então, eles estão juntos, mas é o corpo astral que ele sai para a região do mundo espiritual e faz essa revisão, né, dos nossos atos, de tudo o que aconteceu no nosso dia. Tanto que ele fala assim, se a gente fizer a retrospectiva do dia, né, à noite, se a gente fizer essa retrospectiva, a gente já está fazendo um exercício para isso, para olhar as nossas questões. Então, o astral e o eu vão para as regiões do mundo espiritual e, ao retornar, traz as intenções do que foi revisto lá, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, de tudo que aconteceu no nosso dia. E temos a chance de elaborar isso, de resgatar isso, e a fala ser uma das atuações do corpo astral, né? Do que a gente pode fazer. Quem toma remédio que apaga, né? Ele apenas apaga, né? Nesse lugar, eu não sei se faria esse processo ou se faria de uma forma, se ele consegue ir até uma região. Talvez esse lugar, né, de quem toma um remédio, de quem faz isso, como é que fica o astral, seja uma pergunta que o Ronaldo possa esclarecer melhor. Mas eu acredito que ele não faz de uma forma mais adequada. É como se tivesse engessado, sabe? Quando a gente está engessado, a gente não tem uma mobilidade, né, boa, não dá para correr estando engessado, né? Então, no que eu posso compreender,
pode ter isso. Você pode sair, mas está engessado e não consegue captar tudo que as hierarquias espirituais podem trazer para você. Podemos continuar um pouquinho mais, já são 9h15, a gente pode ir um pouquinho mais. Existe ainda algo mais, cuja observação é essencial. Quando nós morremos, retiramos e levamos conosco a fala, e o mesmo acontece com o karma. Nós morremos, sendo que por toda a vida estivemos conectados de maneira mais ou menos correta, ou mais ou menos insuficiente com o mundo dos arcanos. Isso se repetiu em cada período de sono. Atravessando o umbral da morte, nós levamos para o mundo espiritual aquilo que os seres arcangélicos nos deram durante o sono. Assim, podemos então familiarizar-nos da maneira correta com o mundo espiritual, que é o Logos, constituído de elementos cósmicos que têm seu reflexo nas palavras da linguagem. Podemos familiarizar-nos com o mundo espiritual para a vida entre a morte e um novo nascimento. Isso, porém, não é assim tão simples. Ao passar pelo portal da morte, nós deixamos de possuir um corpo físico. Então, é suficiente o que nos foi ofertado pelos arcanjos durante cada período de sono, para atuar e utilizar entre a morte e o novo nascimento. Porém, ao despertar como seres humanos terrestres, nós precisamos mergulhar novamente no corpo físico. Nisso, os arcanjos não conseguem ser mediadores. Aqui, é preciso que as hierarquias mais elevadas cooperem. Aqueles seres que, em minha ciência oculta, eu designei como Exu-Fiai e Quiriote. Estes precisam introduzir nos impulsos e desejos do corpo físico, que normalmente nos oferece resistência àquilo que conquistamos primeiramente em união com os arcanjos por intermédio da espiritualidade da linguagem. Ali dentro, isso se inflama como voz da consciência. E na medida em que aquilo que levamos do sono para dentro do corpo físico se inflama como voz da consciência, atua nessa voz da consciência aquilo que é oferecido na hierarquia dos Exu, Fiai e Cariótepes, por ser uma hierarquia mais elevada do que a dos arcanjos. Se, portanto, nós olhamos à nossa volta no mundo físico e descobrimos que uma ou outra pessoa desenvolve a sua consciência a ponto de seu corpo físico receber instintos e impulsos melhores, então, em consequência do idealismo de sua linguagem, os cariótetes e os estuciais atuaram nela da maneira correta. Eu nunca ouvi esse termo, tá, gente? Então, Desculpa aí a pronúncia. Então vamos parar um pouquinho aqui, né, novamente. Então a gente tem os âmbitos aí, fala também na Bíblia, fala desses nomes, né? A primeira hierarquia, a segunda hierarquia, a terceira hierarquia, e a atuação deles na vida humana e ao
ao criar, né, esse karma. Então, a gente vê que, a partir disso, nós estamos amparados por hierarquias espirituais o tempo inteiro. Então, se a gente fala no âmbito das hierarquias, a, a primeira hierarquia é aquela que está mais próximo do divino, né? São as que estão mais conectadas a eles. Então, serafins, querubins e tronos são aqueles que estão mais próximos. Então, na segunda hierarquia, aí vem exousias, dínamis e quiriotetes. Então, cada um. E na terceira hierarquia, aquelas que estão mais próximas do ser humano, estão os arcanjos, os arqueus, arcanjos e anjos. E cada um deles tem um papel na nossa encarnação. Cada um está dentro de uma região planetária. Então, aí vem questões bem mais amplas, assim. No âmbito, quando vai tecer esse karma para a próxima encarnação, é com a ajuda desses seres espirituais que os nossos karmas estão sendo tecidos, né? Então, quando tem a morte, o anjo o nosso anjo, que é o nosso guia espiritual, ele nos ajuda nessa passagem, né? Então, e ele nos guia para esse mundo espiritual. Depois a gente entra, ele está no âmbito da Lua, aí depois entra no âmbito do Arqueu, que está na região de Mercúrio, e assim vai. Os arcanjos na região de Mercúrio, os arqueus na região de Vênus. E aí a gente entra no âmbito da segunda hierarquia, que é onde na região do Sol. Eu estou falando muito mais coisa do que tem aqui. Vai complicar mais ainda, né, para vocês, esse olhar. Então, tudo para dizer que assim todo o nosso destino é preparado no cosmos e mais tarde vivenciado na Terra, né? E eles são preparados nesse âmbito com a ajuda dessas hierarquias. Então, o que foi frutos e falhas na próxima encadernação, como eu brinco, vai vir como oportunidades e infortúnios, doenças, ou seja, o que for. Então, deixa eu pegar aqui para me ater ao que tem o livro, senão eu vou abrindo e abrindo e a gente não fala. Então, ele vai falando dessas hierarquias e o quanto que eles vão nos inspirando, quando ele diz assim, isso se inflama na voz da consciência, né? E ali está a atuação das hierarquias espirituais. Então, veja, quanto mais altas as hierarquias do âmbito da primeira, a primeira inspira a segunda hierarquia, a segunda hierarquia vai inspirando a primeira, a terceira, que são os arcanjos, anjos e arqueus, para que isso chegue até nós, né? Para que isso venha numa linguagem, é como o diretor diz para outra pessoa, até chegar no aluno, o professor passa para o aluno, né? Tem uma hierarquia, né, aí, se a gente olhar uma escola, né? Tem uma direção que é dada, né? E essa direção, vamos pegar a escola da vida, tem uma direção, tem uma linha de conduta naquela escola, e a gente vê, olha, essa escola tem essa montessoriana, essa escola é assim, tem uma linha de conduta, e depois essa linha de conduta é passada por todo o corpo, que é a segunda hierarquia, professores, todos sabem qual é essa questão. E na terceira hierarquia, isso vai ser passado para os alunos, eles vão aprender isso. Então, essa direção, eu acho que, eu não sei se eu consigo traduzir isso dessa forma, né?
que é essa atuação. Então, a gente não está desamparado em nenhum momento da vida, e mesmo nos infortúnios, porque a gente tem esse lugar. Fale, Nina. Acho que se você estava tentando simplificar, talvez se a gente falar assim, a primeira hierarquia está ligada à predisposição para o corpo físico. A segunda, que são os espíritos do movimento, os espíritos da forma, os espíritos da sabedoria, estão ligadas à predisposição do corpo etérico. Por isso que quando fala assim, na encarnação, é o corpo etérico que tem que estar trabalhando, né? Então, por isso que são os exousiais e os periódicos, que é a predisposição do corpo etérico. E a terceira hierarquia trabalha na predisposição do corpo astral, que é tudo que a gente precisa desenvolver em nós enquanto estamos encarnados, né? Melhorar esse corpo astral, né? Cristificar esse corpo astral. Então, trabalha a terceira hierarquia. Acho que assim fica, não sei se piorou, não sei se melhorou ou se piorou, mas tudo bem. Muito obrigada, Nina, pela colaboração. A gente pode reler este parágrafo no próximo encontro e a gente ampliar mais a nossa compreensão desse parágrafo no próximo encontro. Mais alguma questão? A gente vai olhando muito isso, foi ótimo essa sua fala. Como que nessa construção, por exemplo, dentro do âmbito da terceira hierarquia, como que são os arqueus, arcanjos e anjos, quando vamos encarnar, por exemplo, os arqueus, eles são líderes espirituais, e ele vai encontrar qual é a época correta para que possamos vir para este mundo. Então, um século, um milênio, qual é a época correta em que vamos encarnar, né? Para que naquela época tenha as características que a gente consiga trabalhar com as nossas falhas e disposições. Então, essa escolha está no âmbito dos arqueus. No âmbito dos arcanjos, os arcanjos não se dedicam a um indivíduo, mas a um povo. Então, cada povo tem um arcanjo, né, que o acompanha. E esse arcanjo dá as características étnicas de cada povo, né? Então, a gente vai vendo como cada povo é diferente, né, um do outro. E os anjos, que são esses guias espirituais que nos acompanham nessa passagem da vida terrena e depois, né, na morte, eles cuidam da nossa memória, eles cuidam dessa memória que a gente esquece, né, de uma vida anterior. Eles sabem o que aconteceu numa vida anterior, nós esquecemos. E eles também nos ajudam na escolha de nascer homem ou nascer mulher, de acordo com o que nós precisamos, de novo, de aprendizado para esta encarnação. Então, dentro do âmbito da terceira hierarquia, nós temos toda essa construção. E aí, depois das outras hierarquias, nós temos passa pelas disposições a doenças, passa pelas questões de saúde. Nós vamos olhando tudo isso dentro dos âmbitos dessas outras hierarquias. É isso para hoje, né? Certo, já são 9h28, eu vou parar aqui de gravar.